Saudações, companheiros e companheiras. Eu estou passando aqui rapidamente, antes do começo desse vídeo, para passar um breve recado a todos vocês, mas um recado muito importante. Atualmente, nós estamos tendo o aprofundamento do genocídio contra o povo palestino, através da agressão do Estado sionista de Israel, aquele arremedo colonial que atua como bastão do imperialismo yankee no Oriente Médio. É dever de todos os ativistas democratas e revolucionários estarem defendendo inequivocadamente a resistência nacional palestina e sua luta contra o Estado de Israel. Não só apoiando, denunciando as mentiras do monopólio de imprensa da mídia imperialista, que esconde e omite os crimes do Estado de Israel e fabrica mentiras contra a resistência nacional da Palestina e particularmente o seu grupo mais avançado, o Hamas. Não só isso, mas nos somando às manifestações, aos atos que estão acontecendo hoje por todo o Brasil e em todo o mundo em defesa da Palestina. É dever de todos nós estarmos defendendo a justa causa do povo palestino. Aproveitar também para deixar claro que nós vamos fazer um vídeo propriamente sobre a questão da Palestina, sobre a história de ocupação naquela região e sobre a história de sua resistência nacional nas próximas semanas. Muito possivelmente em alguma live, algum vídeo, nós vamos estar com certeza trabalhando sobre esse assunto. Saudações! Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e esse é mais um vídeo no canal Rompendo com Velhas Ideias. O objetivo desse canal é trazer vídeos com análise sobre política, economia, filosofia e questões da atualidade pelo ponto de vista da ideologia científica do proletariado internacional, o marxismo. Muitos que já conhecem esse canal e me conhecem devem saber que eu já participei de um podcast junto com o Ian Neves no seu canal História Pública, no qual eu fiz um podcast sobre o que é maoísmo, um panorama histórico e um panorama teórico. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise, um balanço e uma autocrítica sobre determinados pontos incorretos que foram apresentados naquele vídeo de minha parte. O objetivo desse vídeo não é abranger todo o conteúdo e todo o podcast que foi gravado no canal do Ian, que tem aproximadamente 2 horas, e inclusive eu recomendo que vocês vão lá e assistam, esse vídeo antes de assistirem esse, e compreender esse vídeo mais como uma correção e uma redefinição sobre alguns pontos colocados. O balanço daquele vídeo, ele é principalmente positivo. A maior parte do conteúdo, olhando de hoje, eu considero que está correta. A gente vai dividir a autocrítica sobre os pontos que estavam imprecisos, incorretos, em 3 blocos. O primeiro e o principal sobre a origem e a definição do maoísmo. O segundo bloco, o panorama histórico, propriamente. E o terceiro bloco, o panorama teórico. A gente vai fazer em formato de react, então eu vou estar reagindo a certos trechos específicos do podcast e vou estar comentando sobre eles, sobre os pontos que eu considero ali corretos ou incorretos. O que é maoísmo? O maoísmo é a elevação do marxismo-leninismo a uma terceira, nova e superior etapa na luta pela direção proletária da Revolução Democrática, o desenvolvimento da construção do socialismo e a continuação da revolução sob a ditadura do proletariado como revolução cultural proletária. Presidente Gonçalo. Vou assistir aqui, primeiramente, 2 trechos com vocês que tratam sobre algumas questões sobre a luta antirrevisionista e sobre a formação do pensamento Mao Tse-tung e, propriamente, a formação do maoísmo. Mas sim, tinha aquela questão de expandir a influência soviética, como o Brezhnev gostaria, apoiando líderes reformistas, nacionalistas e assim por diante. E aí vem o passo além. Mao, ele quis compreender por que houve a restauração do capitalismo na União Soviética. Por que a linha de esquerda, por que as massas não conseguiram reverter o revisionismo de Khrushchev e de Brezhnev. Esse estudo aprofundado ele vai dar origem ao que se chamou de pensamento Mao Tse-tung, que além de ser o pensamento guia da Revolução Chinesa, ou seja, ser a aplicação do marxismo na China, ele representava, na visão dos maoístas, claro, as contribuições universais para o marxismo-leninismo, formando a linha de esquerda do movimento comunista internacional. Porque ele tentava responder aquelas perguntas de por que o capitalismo foi restaurado, por que a linha de esquerda não conseguiu responder essas questões, enfim. Era como uma forma de complementar o marxismo-leninismo. Aqui,
a formação do pensamento Mao Tse-tung é tratada quase que como uma elaboração teórica fruto da cabeça do presidente Mao, que viu o revisionismo na União Soviética e decidiu estudar sobre isso. Isso é incorreto. Os pensamentos guias e, na verdade, todo o desenvolvimento ideológico, ele dá saltos a partir do desenvolvimento da luta antirrevisionista. A luta contra os revisionistas, contra aqueles que renegam e distorcem o marxismo. Isso em toda a história de desenvolvimento do marxismo. O presidente Mao Tse-tung, como demonstramos exaustivamente na nossa série sobre o capitalismo chinês, ele desenvolveu uma ampla luta, uma feroz luta contra o revisionismo interno na China, contra o revisionismo de Liu Shaoqi e de Deng Xiaoping. Para além disso, ele também desenvolveu uma luta muito dura contra o revisionismo moderno de Khrushchev e de Brezhnev no movimento comunista internacional. E foi essa luta que gerou, a partir daí, o pensamento Mao Tse-tung, né? Enquanto as contribuições universais do presidente Mao para o marxismo-leninismo. O fundamental é isso, é entender o desenvolvimento ideológico como fruto da luta de duas linhas, da luta contra o revisionismo e da luta de classes, e não meramente como um estudo teórico desligado da prática. E isso se diferencia de maneira substancial ao que a gente estava chamando de pensamento Mao Zedong da década de 60? Certo. Para começar, então, na visão maoísta, a gente tem que dizer que o maoísmo ele não existia antes de 1988. O nome maoísmo, o título, digamos assim, que algumas organizações utilizavam já, ele era utilizado para representar o pensamento Mao Tse-tung, ou a posição pró-China dentro do grande debate. Então, os partidos que se aliavam com a visão chinesa se autodenominavam maoístas. Aqui é mais um equívoco, particularmente sobre a origem do maoísmo, que é afirmar que o maoísmo não existia antes de 1988. Isso não é verdade. O maoísmo ele vai surgir, vai se consolidar enquanto terceira, nova e superior etapa do marxismo a partir do auge da grande revolução cultural proletária, ainda no final dos anos 60. O que vai ocorrer em 1988 é o processo de definição do maoísmo. Então, o maoísmo definido dessa maneira, enquanto terceira, nova e superior etapa, vai se dar a partir de 1988. Mas, historicamente, o maoísmo ele surge, enquanto essa etapa de desenvolvimento do marxismo, a partir da grande revolução cultural proletária. Agora, nós iremos iniciar uma das partes mais importantes, a mais importante desse vídeo, que é propriamente sobre a definição do marxismo-leninismo-maoísmo. Então, vamos abordar o trecho aqui na qual eu me refiro a essa questão. Mas então, para a gente explicar o que é maoísmo, vamos explicar primeiro como que é entendido o marxismo nesse contexto, para afirmar a necessidade dessa síntese. Então, ainda que o marxismo seja composto de 3 partes constitutivas, no caso, economia política, filosofia e socialismo científico, em seu conjunto, ele é uma ciência. O método investigativo, o materialismo histórico, é uma ciência. Por quê? Porque ele se enquadra em todas as definições do que é uma ciência contemporânea. Então, ele fornece explicações naturais para fenômenos naturais, ou seja, explica o fenômeno histórico-social a partir de categorias histórico-sociais, sem se utilizar de metafísica, idealismo, assim por diante. Ele hipotetiza uma lei geral de movimento para explicar o desenvolvimento material, ou seja, a luta de classes como motor do processo histórico, como a lei de desenvolvimento da história. Ele é aberto para desenvolvimentos futuros, então ele não é dogmático, ele não é preso na própria teoria. E, por fim, o principal critério, ele é testável e falseável. Você pode, digamos assim, testar em laboratório. E já explico melhor como é que isso seria. Essa definição do que seria o maoísmo e, mais propriamente, do que seria o marxismo, ela é muito influenciada por um autor que hoje eu entendo como sendo revisionista, Jaime Fawad Poole. Esse autor, ele escreveu um livro chamado Continuity and Rupture, Philosophy in the Maoist Terrain, que é um livro que basicamente traz essa definição que eu acabei de expor, mas que ela contrasta a definição colocada pelos clássicos do marxismo, que é colocar o marxismo como uma ciência, como se fosse uma ciência contemporânea, e não como uma ideologia científica. Além disso, ele coloca o desenvolvimento do marxismo como se dando em continuidade e ruptura, e não como um todo integral e harmônico que se desenvolve no decorrer da luta de classes e na luta contra o revisionismo. Vamos destrinchar melhor essas questões. O fundamental para retificarmos essa concepção do que é o marxismo é entendê-lo da mesma maneira como Lenin colocou e que é mencionado brevemente no podcast, mas que não é dada a devida atenção, de que o marxismo ele é uma doutrina constituída de 3 partes ou 3 fontes constitutivas, sejam elas a filosofia, o materialismo histórico e dialético, herdado da filosofia alemã,
o socialismo científico, herdado do socialismo francês, a sociologia francesa, e a crítica da economia política, propriamente as teorias de valor-trabalho, as teorias de mais-valia, que foram herdadas da economia política britânica. Citando Lenin, abre aspas, a doutrina de Marx é onipotente porque é exata, é completa e harmoniosa, dando aos homens uma concepção integral do mundo, inconciliável com toda a superstição, com toda a reação, com toda a defesa da opressão burguesa. O marxismo é o sucessor legítimo do que melhor criou a humanidade no século XIX, a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Vamos deter-nos brevemente nessas três fontes do marxismo, que são, ao mesmo tempo, as suas três partes constitutivas. Fecha aspas. Para aprofundar essa questão da definição, o próximo trecho que vamos reagir vai se referir justamente à questão da cientificidade no marxismo e sobre a questão do pensamento guia. Tomando o processo histórico e a sociedade como laboratório de verificação e falseamento de teses, ou seja, a capacidade de uma teoria de explicar a realidade e transformar a realidade, a gente pode separar a partir dos fracassos e sucessos das experiências revolucionárias na história, que havia incorreto, não replicável e, portanto, não científico, e aquilo que era correto, replicável, universal e, portanto, científico. Aquilo que se apresenta como correto, mas apenas para determinada região e período específico, é chamado de pensamento guia, ou seja, é a adaptação do geral ao particular, dos princípios universais científicos às particularidades locais. E, além disso, quando uma ciência atinge limites na explicação ou resolução de determinados fenômenos, mesmo após um longo acúmulo quantitativo na mesma, é necessário estabelecer um novo terreno teórico, um novo paradigma, que seja um salto qualitativo superior ao terreno anterior, ou seja, superando aquilo que era posto anteriormente, mantendo uma relação de continuidade com seus acertos e ruptura com seus equívocos. Bom, a questão da ciência, né? O marxismo enquanto uma ciência. Como já colocamos, o marxismo não deve ser entendido como uma ciência, e sim como uma ideologia científica. Por quê? Porque não existe ciência neutra, não existe uma ciência que esteja a par da luta de classes, a par da sociedade. O marxismo é uma ideologia científica justamente porque, enquanto ideologia, ela não representa algo neutro. Ela representa a concepção de mundo da classe operária. Ela representa a visão e os interesses econômicos, políticos, de uma classe específica, da última classe da história, que é o proletariado. Por isso, é incorreto colocá-la apenas como uma ciência ou como uma ciência neutra. De fato, ela é uma ideologia científica do proletariado. Todos aqueles exemplos dados sobre falsibilidade, sobre verificação, todos eles, de fato, eles podem servir para corroborar a nossa tese, de fato, de que ela é, de fato, científica. Entretanto, isso não muda o fato de que ela é uma ideologia e não uma ciência, como colocada, né? Essa resposta que eu havia dado no podcast tem um caráter racionalista que não está de acordo, né, com os princípios do marxismo. Para entendermos concretamente como que se dá o caráter científico dessa ideologia, nós temos que explicar de maneira mais claramente e mais correta, né, para além das imprecisões que houveram no trecho que eu apresentei, o que é o pensamento guia. O pensamento guia, devemos deixar claro, ele é uma necessidade histórica e inevitável de qualquer processo revolucionário. E o seu salto de qualidade para tornar-se, né, um salto de desenvolvimento no marxismo, da ideologia científica do proletariado, ele se dá a partir de, primeiro, o desenvolvimento nas três partes constitutivas, ou seja, na filosofia, no socialismo e na economia política, e na sua comprovação, né, na sua universalidade, aplicada em uma realidade diferente da qual ele foi forjado. Isso é basicamente o principal critério do marxismo para se entender enquanto uma ideologia científica e para definir um salto de qualidade de um pensamento guia para, de fato, um ismo, né? Uma ideologia propriamente. Bom, nós podemos citar aqui como exemplo histórico a passagem do pensamento Marx, como devemos compreendê-lo, né, ao marxismo, né? O pensamento Marx, que ele começa a ser conformado principalmente a partir de 1848, com a Revolução Democrática na Alemanha e a escrita do Manifesto Comunista, surge de fato como um pensamento guia, que vai se conformar enquanto marxismo, ou seja, como a ideologia científica do proletariado, a partir da experiência histórica da Comuna de Paris e o seu balanço, feito pela Associação Internacional Comunista na época, e pelo desenvolvimento teórico de Marx em torno do Capital, que constrói efetivamente, a partir disso, as três fontes constitutivas da ideologia e
tem a sua comprovação, né, numa experiência prática, né, que foi justamente a Comuna de Paris e o seu balanço, né. Com Lenin, ocorre da mesma maneira. O pensamento Lenin era o pensamento guia da Revolução Russa, até um momento em que era limitado apenas à Rússia. A partir do momento em que possui uma comprovação histórica em outras realidades, e praticamente, como é colocado inclusive nesse podcast, 1/3 do planeta, a partir disso, ela se torna então o leninismo. E o maoísmo, por sua vez, também se dá dessa mesma maneira. O pensamento Mao existia, né? O maoísmo já existia a partir dos anos da Revolução Cultural, mas ele só vai ser comprovado enquanto parte integrante da ideologia científica, né? Enquanto maoísmo, a partir da Revolução Peruana, porque comprovou o maoísmo para além da realidade chinesa e uma realidade, inclusive, latino-americana. Por isso, então, é isso que redefinimos, então, como a cientificidade do marxismo. A sua comprovação, como já era até colocado no vídeo, em realidades distintas, né? Universalmente, em realidades diferentes daquelas nas quais o pensamento guia foi forjado. É dessa maneira que devemos entender o pensamento guia. E para complementar, é muito importante uma citação do presidente Gonçalo sobre essa questão, né, do salto de qualidade na ideologia. Abre aspas. O marxismo tem 3 partes: filosofia marxista, economia política marxista e socialismo científico. O desenvolvimento em todos estes que geram um grande salto qualitativo no marxismo, em seu conjunto, como a unidade a um nível superior implicar uma nova etapa. Em consequência, o essencial é mostrar que o presidente Mao tem gerado, como pode ver-se na teoria e na prática, tal grande salto qualitativo. E como o mesmo presidente Gonçalo vai colocar, qual que foi o maior logro da Revolução Peruana? A comprovação do maoísmo na prática. Agora nós vamos desenvolver um pouco sobre a questão da continuidade e ruptura. Nós já apresentamos a citação de Lenin, né, que nos mostra que o marxismo ele é um todo integral e harmônico. Portanto, não há uma ruptura com as etapas anteriores da ideologia. Mas vamos reagir estritamente a esse trecho em que isso é comentado no podcast e vamos desenvolver mais ideologicamente sobre essa questão. Então, o marxismo pré-leninista, ou marxismo ortodoxo, como alguns chamam, a obra de Marx e Engels, ela trouxe as seguintes contribuições para o movimento revolucionário, né? Ela forneceu a primeira análise científica do capitalismo, a identificação da luta de classes como motor da história e o papel do proletariado enquanto agente histórico revolucionário capaz de destruir o capitalismo. Essas conclusões só foram possíveis a partir de um amplo leque de conceitos científicos que eu não vou chegar a explicar aqui, mas é em relação à teoria do modo de produção, toda a análise de Marx sobre a economia política burguesa e assim por diante, né? Mas essas são as principais contribuições que ele traz para nós. Entretanto, quando o marxismo pré-leninista, mesmo com todo o seu acúmulo, né, de teoria, ele não havia dado respostas científicas para a construção de uma estratégia revolucionária bem-sucedida. Não tinha dado uma compreensão aprofundada sobre o caráter de classe do Estado e o seu papel na sociedade socialista, e por isso ele atingiu seus limites. Nesse contexto, há a ruptura. O triunfo da Revolução de Outubro e o advento do leninismo, sintetizado por Joseph Stalin, traz um novo terreno teórico para a ciência revolucionária, que as principais contribuições são a conclusão de que o socialismo só pode ser estabelecido por um partido revolucionário de vanguarda do proletariado, guiado pelo centralismo democrático, que institui uma ditadura do proletariado para suprimir a burguesia enquanto classe, até que se tenham condições para atingir o comunismo, e que agora o capitalismo se encontra na etapa imperialista. O leninismo, antes da própria Revolução de Outubro, ele era tido apenas como o pensamento Lenin, ou seja, uma adaptação do marxismo para a realidade da Rússia, além de ser a linha esquerda no debate internacional contra Bernstein, Kautsky, Segundo Internacional e assim por diante. No entanto, após ser sintetizado por Stalin e replicado em um sem número de países de maneira bem sucedida, e após a Segunda Guerra praticamente 1/3 do planeta se tornou marxista-leninista, tornou-se então assim a segunda e superior etapa até então do marxismo. O marxismo daquele tempo, portanto. Sobre então essa questão. Nós não devemos ter essa concepção, que eu apresento no vídeo, de que o desenvolvimento do marxismo se dá com uma ruptura de erros do passado. Se a gente vê, por exemplo, a obra de Stalin, nós vemos que lá, inclusive, havia uma compreensão muito clara, ainda que embrionária, sobre a luta de duas linhas. Inclusive, a gente pode verificar isso no debate, né, das lutas antirrevisionistas que ele teve com o Bukharin. Então, nós não devemos tratar justamente como erros, mas sim como um amadurecimento das condições para o triunfo da Revolução Proletária. Né? Não havia esse amadurecimento na época de Marx, na época de Lenin e nem na época de Stalin. Esse amadurecimento ele só vai se atingir de fato posteriormente. Por isso, todo esse desenvolvimento do marxismo
devemos entender como um integral harmônico de uma mesma ideologia, sem ruptura com aspectos do passado, mas sim uma continuidade. Ou seja, se trata de um problema de desenvolvimento do marxismo, e não um problema de erros do passado. O próprio maoísmo, ele não vai ter um rompimento com o pensamento Mao Tse-tung, como eu coloco, de certa maneira, no podcast. Na verdade, o maoísmo representou a comprovação das contribuições universais do pensamento Mao Tse-tung para a Revolução Proletária Mundial, para o marxismo. E, inclusive, aqueles aspectos que são particulares da China, como, por exemplo, a luta contra o dogmatismo no Partido Comunista da China, a luta contra o grupo dos bolcheviques e meio, como era colocado, estilo clichê de partido, entre outras questões, são questões de particularidade da China, e não uma questão de erro, como se houvesse um erro no pensamento Mao Tse-tung. É dessa maneira que devemos entender, portanto, o desenvolvimento do marxismo. Não como em continuidade, ruptura, mas sim como um todo integral e harmônico. Agora, nós iremos analisar uma parte na qual eu estou falando sobre os erros do pensamento Mao Tse-tung e vou falar sobre a teoria dos três mundos, que supostamente Mao teria criado. Então, é possível até citar diferenças nominalmente teóricas entre o pensamento Mao Tse-tung e o maoísmo, só que, para ficar claro, basta dizer que o maoísmo ele tem aqueles aspectos que são considerados científicos e universais por Mao, enquanto várias teses do próprio pensamento Mao Tse-tung, que, a via de regra, foram descartadas. Então, por exemplo, isso aqui não é nenhum consenso, mas quase hoje não se usa mais a questão da teoria dos três mundos, né, que Mao citou uma única vez na vida, lá numa conversa com o líder africano, que é uma das teorias mais polêmicas de Mao. Várias pessoas acusam ele de ser revisionista por conta disso, mas na prática não é muito utilizada a teoria dos três mundos atualmente, na forma que Mao colocou. Então, enfim, era mais ou menos isso, né, essas principais diferenças, e é isso que constitui o maoísmo, como entendido pelos maoístas. Na verdade, nunca existiu uma teoria dos três mundos por parte de Mao. Isso é uma falsificação revisionista posterior. O que Mao vai afirmar nessa reunião com o líder africano, que foi mencionada, é de que delineiam-se três mundos. É um instrumento de análise da situação política internacional, na qual ele vai colocar o primeiro mundo como sendo composto de superpotências imperialistas, o segundo mundo composto de potências imperialistas, ou países imperialistas que não são potências, aí varia de cada categoria, e o terceiro mundo é composto por países semicoloniais, no qual, na época, ainda que a China não fosse um país semicolonial, mas Mao considerava que a China fazia parte ainda do terceiro mundo. Isso, como eu afirmei, é um instrumento, para se analisar a situação política internacional, e não existe nada a ver com a teoria dos três mundos que vai ser tratada posteriormente. Essa teoria dos três mundos, ela vai ser criada por Deng Xiaoping, que vai ser uma distorção dessa fala de Mao, para justificar a aliança com governos reacionários, com governos fascistas do terceiro mundo. Isso nunca foi afirmado por Mao, isso nunca foi proposto por Mao, nos marcos dessa teoria, dessa questão. E, na verdade, esse instrumento, do delineio dos três mundos, ainda é parte constituinte do maoísmo e é utilizado atualmente no movimento comunista internacional. Bom, agora nós encerramos a questão de origem e definição do maoísmo. Espero que tenha ficado bem mais claro o entendimento dos companheiros, que tenha ficado também colocado de uma maneira mais correta do que era colocado anteriormente no podcast. E agora nós vamos passar para o panorama histórico sobre o maoísmo. E dentro desse panorama histórico, vamos avaliar em alguns pontos, sendo o ponto agora que vamos dar uma olhada, o Movimento Comunista Internacional, o MCI, as falas que eu tenho sobre o MCI. Para começar, vamos avaliar um trecho aqui em que eu comento sobre a Terceira Internacional, a Internacional Comunista e a Frente Única Antifascista. A linha antirrevisionista e todo aquele movimento de debates entre os países e partidos comunistas que surge nos anos 60 e 70, ele surge a partir da formação do que se chamou na época de revisionismo moderno. Na visão maoísta, o revisionismo moderno ele começa a aparecer desde a Segunda Guerra Mundial, começa a se desenvolver no movimento comunista internacional, inicialmente representado por Broder, que era o secretário do Partido Comunista dos Estados Unidos, e posteriormente vai se expandir para o Partido Comunista da Itália, com Togliatti, na França, com Torres, e posteriormente até na própria Iugoslávia, já como um país socialista, mas o revisionismo vai influenciar ali principalmente a liderança de Tito. Essa forma de revisionismo, nessa época de Segunda Guerra Mundial e um pouco posteriormente, ela não era sintetizada, ela não era muito bem delimitada, mas ela trazia algumas noções de que
era possível, a partir da conjuntura internacional, consolidar o socialismo de maneira eleitoreira, de maneira pacífica, né? Como eles propunham. Isso girava principalmente em torno da ideia de fazer uma união nacional entre os partidos comunistas, o movimento operário com a burguesia, com a classe dominante, a fim de combater o fascismo, né? O fascismo era entendido na época como um movimento mais perigoso, mais reacionário, então cabia aos partidos lutarem por um governo de coalizão, uma união nacional entre os reacionários e o movimento operário para combater o fascismo. Isso era entendido já na época como um desvio à direita, né, do que seria as teses do 7º Congresso da Comintern, em contraposição, por exemplo, ao que foi feito na China, pelo Partido Comunista da China, né, onde eles efetivamente, aplicando a política da Frente Única, eles chegaram a tomar o poder, né, ao invés de constituir governo de coalizão ou coisa do tipo. Aqui, não houve propriamente um erro de conteúdo na forma como eu havia planejado, mas houve um erro de exposição que pode levar a problemas de incompreensão por parte dos companheiros. Pode parecer que eu estou afirmando que o 7º Congresso, né, as teses do 7º Congresso da Comintern e a Internacional Comunista à época, representavam um desvio à direita. Isso é falso. Isso não é verdade. A Internacional Comunista não representou uma linha de direita, como se tivesse a Internacional à direita e o presidente Mao Tse-tung à esquerda. O que eu busquei afirmar é que dentro da Internacional, dentro dos debates lá, e nas lutas que lá se desenvolviam, havia uma linha direita, que era representada principalmente por esses asseclas de Brauder e esses líderes revisionistas, e que havia uma linha esquerda. Só que essa linha esquerda, que fique muito claro, ela era a linha da direção da Internacional. Ela era a linha de Stalin, de Dimitrov, e que vai influenciar, aí sim, o Partido Comunista da China e o presidente Mao Tse-tung na luta da resistência antifascista, né, e da luta contra o imperialismo japonês na China. A partir dessa formulação de Dimitrov e da aplicação de maneira correta na Revolução Chinesa, é que Mao vai desenvolver as leis da Frente Única, que depois vão se tornar, né, o terceiro instrumento do que a gente chama dos 3 instrumentos da Revolução. Mas o principal é entender que a direção da Internacional era integrante dessa linha esquerda e foi ela que influenciou o presidente Mao Tse-tung na Revolução Chinesa, na Constituição da Frente Única. E não que a Internacional seria a linha direita, né, do movimento comunista internacional. Continuando, e agora avançando para a questão do movimento revolucionário internacionalista, vamos ver o que eu falo sobre esse movimento e depois vamos analisar corretamente o que foi esse movimento, o que ele logrou e qual foi a importância histórica dele. Todo o MCI, né, acompanhou com atenção os desenvolvimentos da Guerra Popular no Peru, e após um longo período de debates, lutas entre os diferentes partidos, em 1993 teve um novo salto. Né? Você teve já em 84, se eu não me engano, a formação do Movimento Revolucionário Internacionalista, foi uma tentativa de constituir uma nova internacional antirrevisionista, que em 1993 vai publicar o documento Viva o Marxismo-Leninismo-Maoísmo, que vai reconhecer a síntese do PCP. Né, que foi produzida pelo Gonzalo. Esse documento é muito importante porque foram signatários dele, além de vários outros partidos que não estavam em revolução naquele momento, mas foram signatários o PCP, o Partido Comunista da Turquia Marxista-Leninista e várias frações que pertenciam aos Naxalitas, na Índia. Né? Além desses, os filipinos não foram signatários, mas eles também foram membros observadores do processo. E eles também acabaram assimilando bastante coisa da experiência. Então, a partir desse fato, você vai ter um desenvolvimento muito significativo no desenvolvimento dessas revoluções do próprio MCI. O MRI, nós temos que deixar claro, ele foi um importante passo na unificação do movimento comunista internacional. Entretanto, da forma que foi colocada, pode parecer que a definição do maoísmo, uma delas, vai acontecer no próprio MRI e que toda aquela definição foi assimilada por todos aqueles partidos presentes. Na verdade, boa parte dos partidos, a maioria do MRI, não assumiu o maoísmo da maneira como o PCP colocava, né? Foi justamente através da luta do PCP que o MRI vai produzir esse documento e afirmar essa definição. Mas foi uma definição formal, não houve uma, de fato, assimilação por parte de todos aqueles partidos e uma luta, né, para compreender e desenvolver o maoísmo em seus países. Foi um passo importante, mas é importante entender essa questão, né, das limitações que o MRI apresentou e entender que atualmente, né, o movimento comunista internacional está num passo muito avançado, muito mais avançado, em termos de unificação em torno de uma ideologia, em torno de uma linha política, que é a Liga Comunista Internacional, a LCI, que foi fundada no final do ano passado e que representa justamente um avanço superior aí na luta pela unidade ideológica dos comunistas de todo o mundo.
Agora, vamos abordar sobre um trecho do podcast em que eu comento sobre o Partido Comunista da Turquia Marxista-Leninista, o TKPML, e vamos ver um pouco sobre o que eu apresentei sobre esse partido e o que realmente a luta dele representa nos dias de hoje. Na Turquia, após uma série de rachas e cisões por parte de revisionistas, de direitistas, na visão dos maoístas, claro, o TKPML ele consegue se reerguer e atualmente ele possui uma relativa base de massas, principalmente na cidade de Dersim, onde a maior parte da população apoia eles. Ainda, ao que tudo indica, eles não chegaram a desenvolver nenhuma questão de novo poder, de justiça popular ou coisa do tipo. Mas eles têm ativa participação nas cidades, nas manifestações urbanas, e continuam lá liderando o processo revolucionário. Bom, aqui não houve propriamente uma pesquisa muito extensa, sobre o que era o TKPML. Nós precisamos retificar isso justamente porque é um partido que iniciou a sua luta armada, a sua guerra popular há mais de 40 anos. Partido que dirige o Exército Guerreiro Tico, como é chamado, e possui um grande trabalho de massas em todo aquele país, e que vem desenvolvendo um heróico, um grande trabalho na luta contra o Estado turco, sofrendo inúmeros massacres, prisões, genocídios, praticamente, contra seus combatentes, e desenvolveu uma grande luta de duas linhas lá, contra os revisionistas, contra aqueles que queriam liquidar o partido, e atualmente vem se aliando com o que vem de mais avançado no MCI, que é justamente a Liga Comunista Internacional, para além de seu grande chefe de dirigente histórico, o Ibrahim Kaypakaya, que muito novo, logo aos seus 20 anos, ele reconstituiu o Partido Comunista da Turquia, em torno do TKPML, e ainda iniciou e dirigiu a Guerra Popular por seus poucos anos de vida, ele veio a falecer ainda muito novo. Então, destacar esse papel importante desse partido, não da maneira como foi colocado assim, mas sim como um verdadeiro bravo, um partido heróico, que dirige a revolução na Turquia. Avaliando agora uma pequena imprecisão que foi cometida em torno do nome que recebeu posteriormente o Partido Comunista do Peru, chamado de Sendero Luminoso, eu cometi alguns equívocos aqui que a gente também precisa retificar. Perfeito. E uma pergunta relativamente trivial, por que o Partido Comunista do Peru adquire a alcunha de Sendero Luminoso? Isso, na verdade, é um nome que a mídia burguesa deu ao PCP. Foi um nome que surge, se eu não me engano, de um jornal do movimento estudantil que tinha uma frase que era seguiremos el Sendero Luminoso de Mariátegui, que era seguiremos o caminho luminoso de Mariátegui, que Mariátegui foi o fundador do Partido Comunista lá nos anos 20. E assim como os Nachalitas são o nome que a mídia burguesa dá para os comunistas indianos, então os senderistas é o nome que a mídia dá para os peruanos. Bom, de fato, esse vai ser um nome que a mídia, o monopólio de imprensa, vai se referir ao PCP. Entretanto, é importante deixar claro que o próprio PCP vai adotar essa alcunha, Sendero Luminoso, justamente para demarcar a posição com os revisionistas do partido, para destacar que eles estavam percorrendo o caminho luminoso de Mariátegui. Como eu havia colocado ali, não era apenas um jornal do movimento estudantil, mas sim uma posição própria do partido que foi colocado. Isso precisa ficar claro. Avançando agora para além do MCI, vamos tratar sobre como foi tratado, como foi colocado no panorama histórico a história da União Soviética, aqueles aspectos históricos em torno da União Soviética. E o primeiro que vamos analisar é quando falamos sobre um dirigente soviético, do PCUS, que era Lavrent Beria. Durante os anos 50, dentro da União Soviética, após a morte de Stalin, tem uma luta interna muito dura dentro do Partido Comunista da União Soviética. Essa luta ela não teve participação do próprio partido, na maior parte do partido, ela era limitada ao secretário do Comitê Central, e nem teve participação das massas populares. Foi um debate muito restrito ao pequeno círculo do Comitê Central. E, nesse contexto, há um golpe de Estado, liderado pela linha de direita, representada por Nikita Khrushchev, contra a linha de esquerda do partido na época. A primeira etapa desse golpe dá com o assassinato de Lavrent Beria, em 1953, que na época ele era tido como um dos maiores representantes da linha de esquerda do partido. Beria, de fato, não havia tido uma ampla investigação na época sobre essa figura, pela minha parte, e de fato ele foi assassinado pelos revisionistas de Khrushchev. Entretanto, é um equívoco tratar ele como uma linha de esquerda. Na verdade, os próprios integrantes da linha de esquerda, como Kaganovich e Molotov, eles não vão considerar dessa forma, pelo contrário, eles consideravam Beria um direitista. E, de fato, quando nós estudamos a história dessa figura, fica visível que ele sempre foi
a boa parte do tempo um conspirador, né? Que inclusive deixou Stalin agonizando para morrer, né? Numa situação em que Stalin precisava de atendimento médico, quando ele estava praticamente desacordado já nos seus últimos momentos. E Beria recusa, né? Já afirma que não era necessário, que ele estava apenas dormindo. E inclusive posteriormente ele vai defender teses muito semelhantes às de Khrushchev sobre a restauração capitalista no país, né? Ele defendia quase que de uma maneira bem implícita, mas colocar de novo a NEP, né, de novo no país, para além do processo de industrialização socialista que já havia acontecido. Um livro que eu recomendo a vocês que trata principalmente dessa questão sobre a morte de Stalin, né, e o papel de Beria em deixar Stalin para morrer, é o Vida Privada de Stalin, de Lili Marcoux. É um livro que ele é muito bom. Ele tem relatos muito interessantes e questões históricas muito importantes sobre a vida pessoal de Stalin, apesar de ter várias teorias anticomunistas e falsificações também por parte da autora. Entretanto, essa parte ela é retratada de uma maneira muito correta, né, e com bastante evidência material corroborando essa questão. Falando, né, sobre o golpe khrushchevista na União Soviética, eu comento algumas incompreensões ali sobre como que o golpe se deu e aonde que o golpe se deu, primeiramente. Então, vamos dar uma olhada aqui no que eu afirmo no podcast. E a segunda etapa se dá com a aprovação das teses do 20º Congresso e a posterior deposição dos outros membros da linha de esquerda, em especial Molotov, Malenkov e Kaganovich, que eram principais, digamos assim, stalinistas do PCOS. Todas essas etapas elas tiveram uma grande participação do Exército Vermelho, porque ele foi corporativizado pela linha de direita, ele foi corporativizado por Khrushchev, de forma que ele influenciou muito na decisão de expulsar os membros e de seguir a linha que Khrushchev defendia. E é dito golpe justamente porque não seguiu uma linha partidária de centralismo democrático, como é entendido dentro do leninismo, mas sim com a utilização do exército e da força militar. Aqui é colocado o golpe quase como se fosse estritamente militar. Isso não é o caso. Ainda que de fato tenha havido esse aspecto, nós temos que compreender isso dentro da luta de duas linhas e dentro da compreensão dos três instrumentos da Revolução. O fato é que o partido, né, a linha direita dentro do Partido Comunista, foi conquistando posições ao longo dos anos dentro do partido, né, conquistando posições de poder e mais poder, e ter em mente que o partido que manda no exército. Portanto, o golpe ele primeiro se deu no próprio partido, né, com a liquidação da linha de esquerda e a corporativização, né, dos principais mandos do partido pela linha direita. Depois que se deu no exército, porque o partido que manda no exército. E por fim se deu o golpe de Estado, concluído ali na metade dos anos 50, justamente daí de fato restaurando o capitalismo na União Soviética. Mas não devemos entender o golpe como estritamente militar, e sim nessa relação de primeiro golpe no partido, depois no exército e por fim no Estado soviético. Analisando daí o revisionismo de Khrushchev, né, e as teses revisionistas que ele construiu, os dois todos e as três pacíficas, vamos analisar propriamente particularmente dois conceitos, que são a coexistência pacífica e a transição pacífica, que não foram muito bem explicados no podcast. Bom, pois bem, a partir da aprovação das teses do 20º Congresso é o que se dá a síntese do revisionismo moderno, que é o que o presidente Mao vai resumir, vai chamar de 2 todos na política interna e 3 pacíficas na política externa. Então, na política interna. Segundo Khrushchev, a luta de classes já havia acabado na União Soviética. Então, o PCOS não era mais o Partido Revolucionário do Proletariado, e sim o partido de todo o povo, porque se não há classes, então ele representa o povo inteiro. E a mesma coisa, ao invés de uma ditadura revolucionária do proletariado, a União Soviética se torna um Estado de todo o povo. Basicamente, ele nega que a luta de classes continue sob o socialismo e, a partir disso, constitui os 2 todos, né, que são falados. E as 3 pacíficas na política internacional, segundo Khrushchev, né, com o surgimento da bomba atômica e o desenvolvimento do socialismo na União Soviética, que para ele já estava quase atingindo o comunismo, então deveria haver uma coexistência pacífica entre o socialismo e o imperialismo a fim de evitar conflitos internacionais. Aqui não há uma definição muito mais concreta, né, sobre o que é a coexistência pacífica, que Lenin defendia, né, pois Khrushchev utilizou teses de Lenin para justificar o seu revisionismo, e aquela que Khrushchev vai colocar para a União Soviética e para o movimento comunista internacional. Para compreender melhor essa diferença, eu vou estar citando aqui um documento do Partido Comunista da China à época, em que explica justamente o que era coexistência pacífica para o leninismo, para o marxismo-leninismo, e o que era coexistência pacífica para o revisionismo moderno.
abre aspas, o princípio de coexistência pacífica de Lenin é bem claro e de fácil compreensão para as pessoas comuns. A coexistência pacífica se refere às relações entre os países com distintos sistemas sociais, e ninguém pode interpretá-la segundo lhe convenha. A coexistência pacífica não deve estender-se jamais às relações entre as nações oprimidas e as nações opressoras, entre os países oprimidos e os países opressores, ou entre as classes oprimidas e as classes opressoras. Não deve considerar-se jamais como conteúdo principal da transição do capitalismo ao socialismo, e menos ainda como o caminho da humanidade para o socialismo. A aplicação da política da coexistência pacífica pelos países socialistas contribui para criar um meio internacional pacífico para a construção do socialismo, para desmascarar a política imperialista de agressão e de guerra e para isolar as forças imperialistas de agressão e de guerra. Porém, se a linha geral da política externa dos países socialistas se limita à coexistência pacífica, é impossível resolver corretamente os problemas das relações entre os países socialistas, nem os problemas das relações entre os países socialistas e os povos e nações oprimidas. Por conseguinte, é errado fazer da coexistência pacífica a linha geral da política externa dos países socialistas. Fecha aspas. Então fica bem claro aqui que a coexistência pacífica entre países de distintos sistemas sociais que propunha Lenin se referia justamente a uma forma, uma política internacional que buscava tornar o meio internacional de uma maneira relativamente pacífica para a construção do socialismo. E não se referia, por exemplo, a como colocava Khrushchev, que justificava, por exemplo, a uma coexistência pacífica entre países dominados pelo imperialismo e países imperialistas, Seria negar, praticamente, jogar no lixo a luta pela libertação nacional dos povos oprimidos pelo imperialismo. Os partidos comunistas do mundo inteiro deveriam lutar por implantar o socialismo a partir da transição pacífica, então aí a segunda pacífica, que basicamente se resume em participar das eleições, tirando o contexto de luta armada, enfim, que era posto anteriormente pela Comintern. Isso aqui é uma definição errada que eu dou sobre a tese revisionista de transição pacífica. Na verdade, não era isso que Khrushchev colocava, não era afirmar que era necessário participar de eleições para se atingir o socialismo. Isso era uma consequência prática dessa teoria, mas não era de fato o que ela representava. A transição pacífica, ela se refere a uma frase de Lenin, uma teoria de Lenin, que afirmava que quando praticamente a maior parte dos países de todo mundo tivessem atingido o socialismo, ou seja, já tivessem passado por processos revolucionários, proletários, seria possível aos países que restassem uma transição pacífica do capitalismo ao socialismo. Apenas neste contexto. Khrushchev vai trazer isso de volta para justificar a sua teoria que nós já estaríamos nessa fase de transição pacífica. Entretanto, na época, nem metade do planeta era socialista de fato, não correspondia a essa situação a que Lenin se referia. Citando novamente o Partido Comunista da China sobre essa questão. Abre aspas. O marxismo-leninismo sustentou sempre que o problema fundamental de toda revolução é o problema do poder estatal. O leninismo ensina, e a experiência histórica confirma, que as classes dominantes não cedem voluntariamente poder. Nenhum governo reacionário virá abaixo, nem sequer em tempos de crise, se não é empurrado. Essa é uma lei geral da luta de classes. Marx e Lenin propuseram, em determinadas condições históricas, a questão da possibilidade do desenvolvimento pacífico da Revolução. Porém, como assinalou Lenin, o desenvolvimento pacífico da Revolução é uma possibilidade extremamente rara na história das revoluções. De fato, não há nenhum precedente de transição pacífica do capitalismo ao socialismo na história mundial. Fecha aspas. Então fica bem claro aqui o que se refere à transição pacífica e essa possibilidade que existe em determinadas condições históricas, num contexto, por exemplo, de socialismo por quase todo o globo, de haver uma situação desse tipo, mas que não representava de fato o que Khrushchev colocava, pois não era aquela condição colocada. Avançando agora dentro do panorama ainda histórico, em torno da história do Partido Comunista do Brasil, e mais particularmente sobre a sua reconstituição em Partido Revolucionário que ocorre nos anos 60, a partir da sigla PCdoB. Vamos analisar um pouco sobre o que foi dito sobre essa parte da história dentro do podcast. JK, Jango, etc., poderia acabar com a feudalidade no Brasil e criar um capitalismo de desenvolvimento nacional. Essa era a tese deles na época. Bom, a linha esquerda desse partido, ele tentou conduzir a luta partidária lá, só que o Prestes, por meio de vários métodos, inclusive ilegais na época, de negar o centralismo democrático, ele consegue impedir que a linha de esquerda prevalecesse, e ao final de 61, todos esses militantes da linha de esquerda são expulsos do partido.
E aqui fica ainda mais claro o problema da organização e debate interno, né, que não estava sendo conduzido, estava sendo conduzido de maneira dogmática, né, do ponto de vista sempre dos maoístas, né, não necessariamente correto, mas as diretrizes, né, o que tudo indica, eram impostas de cima para baixo para aqueles que tinham a máquina partidária. Essa questão colocada, né, sobre do ponto de vista dos maoístas, está incorreta. Na verdade, nessa época, no partido não existia nenhum maoísta. Era um desenvolvimento muito inicial da luta antirrevisionista no partido, naquele contexto. E, na verdade, todos os dirigentes que romperam, quando a gente avalia a Carta dos 100, que foi justamente a Carta dos 100 dirigentes históricos que rompem, né, com o revisionismo de Prestes, nenhum ali era maoísta, eram meramente marxistas-leninistas, né? E justamente o motivo que o PCdoB vai se reconstituir, então, enquanto partido revolucionário, pela primeira vez, assumindo, de fato, o marxismo-leninismo no Brasil, né? Enquanto o partido revolucionário do proletariado brasileiro. Mais propriamente ali sobre o fim da guerrilha do Araguaia, os debates e as lutas, né, sobre balancear o Araguaia e a posterior decadência do partido, né, eu também vou cometer alguns equívocos, então vamos retificar alguns deles aqui, acompanhando pelo vídeo. Não houve a construção de organizações partidárias na região e nem no seu entorno. A luta não foi levada do campo e na cidade, só no campo, o que causou isolamento, né, da guerrilha. E a região do Araguaia foi escolhida de maneira incorreta, visto que ela possuía pouco histórico de lutas, comparado com as regiões do Nordeste, por exemplo. Como fica claro, todos esses problemas são decorrentes da não compreensão do pensamento Mao Tse-tung e da própria estratégia de guerra popular. E, principalmente, sobre a aplicação insuficiente, né, da luta de duas linhas, né? E se entende hoje que a aplicação correta da luta de duas linhas no desenvolvimento partidário poderia ter possibilitado ao PCdoB superar a crise que aconteceu após a guerrilha do Araguaia. Após, então, a guerrilha do Araguaia, o debate do partido, mais uma vez, toma confrontos dogmáticos, visto que a linha da direita, nessa época expressada por João Amazonas, ela se recusava a fazer uma crítica do movimento. Ela se limitava a glorificar a guerrilha e acabou, é isso. Enquanto a linha de esquerda do Pedro Pomar tentava apontar para compreender os problemas enfrentados, os erros que foram cometidos. Durante esses debates ocorre a chacina da Lapa, que foi um massacre contra os principais dirigentes da época, que no caso foi o Pedro Pomar e o Ângelo Arroio. E curiosamente, daí, os membros da linha de direita não estavam na reunião, o João Amazonas, se eu não me engano, estava na Albânia na época. E o partido, então, após a morte desses dois, ele passa a ser direcionado pelo João Amazonas. Ele promove o abandono do pensamento Mao Tse-tung, ele se alinha às teses de Enver Hoxha, então ele vai produzir críticas ao pensamento Mao Tse-tung e tudo mais. Só que posteriormente até isso cai por terra, porque ele vai adotar as mesmas teses desenvolvimentistas que o PC brasileiro adotava nos anos 60, né? Teses que o partido defende até hoje. Então, quando a gente fala do PCdoB atualmente, a gente fala do PCdoB do João Amazonas, né? Após a guerrilha do Araguaia e ao massacre da liderança. Aqui é necessário retificar algumas questões. Primeiro de tudo, né, para além de Pedro Pomar e Ângelo Arroio, havia também João B. Drummond, que foi um grande dirigente histórico do PCdoB, que também foi assassinado na chacina da Lapa. E, para além disso, há uma incompreensão do que representou, de fato, a chacina da Lapa no PCdoB, né? Na verdade, não é que o João Amazonas vai conquistar o poder a partir dessa época. O João Amazonas, na verdade, já era secretário-geral antes da chacina da Lapa, né? Secretário-geral do partido. O que vai representar é justamente a destruição do PCdoB enquanto partido revolucionário do proletariado de nosso país. Entendendo como partido, fundado em 1922. Ele vai deixar de ser esse partido justamente porque a linha revisionista vai encabeçar daí toda a ideologia e luta política do PCdoB. Vai representar essa liquidação e, por sua vez, a fundação do PCdoB que nós conhecemos atualmente, né? Então, repetindo aqui, é o PCdoB do João Amazonas, mas no sentido de ter liquidado o Partido Revolucionário que havia se constituído a partir dos anos 60. Avançando agora, né, encerramos nosso panorama histórico, né, nossas retificações e correções em torno da parte do vídeo que falava sobre o panorama histórico. E avançando daí para o panorama teórico, vamos começar avaliando aqueles apontamentos que foram colocados. O primeiro nós vamos avaliar sobre a exposição em torno dos 3 instrumentos ou 3 varinhas mágicas da Revolução. Bom, Mao Tse-tung compreendeu que a Revolução ela deve ser constituída inicialmente, né, de 3 instrumentos ou 3 varinhas mágicas, que são o Partido Comunista, o Exército Guerrilheiro Popular e a Frente Única. O partido ele é responsável pela formação ideológica, política e orgânica dos comunistas.
é responsável por conduzir a guerra popular e de realizar o trabalho de massas e desenvolver a luta de duas linhas dentro do partido. O Exército Guerrilheiro Popular é responsável por combater e destruir o poder militar do Estado burguês, conquistar o território e libertar as áreas para a construção do novo poder, bem como defendê-lo. A Frente Única é responsável por construir a República Popular, o novo poder, nas bases de apoio, responsável por organizar junto às massas as políticas sociais, econômicas, jurídicas, culturais das áreas libertadas pelo Exército Guerrilheiro. Esse trecho do vídeo está correto, no essencial, né? Os exemplos dados foram colocados de uma maneira correta. Entretanto, faltou propriamente a definição, né? De uma maneira sintética, e qual a função, né, especial de cada uma das organizações. O partido ele dirige tudo. Ele dirige a Guerra Popular e dirige os outros dois instrumentos. O Exército Guerrilheiro Popular é para fazer a luta armada e é a principal forma de organização. Já a Frente Única Revolucionária é para sustentar a luta armada, ou seja, serve para sustentar, dar base de apoio ao Exército Guerrilheiro Popular na destruição, né, do Estado burguês. Esse, em resumo, é a definição dos três instrumentos da Revolução. Para além dos três instrumentos da Revolução, vamos então agora retificar as questões sobre a definição e o conceito de guerra popular prolongada. Vamos analisar agora, talvez, a parte mais importante desse conceito, que é popular. Popular é a noção de que a revolução ela não pode ser feita apenas por revolucionários profissionais, militantes, voluntaristas, mas sim com a participação ativa das massas. E qual que é a forma de organizar e mobilizar as massas no processo revolucionário? É a partir do que se chama de formação de bases de apoio e a construção do novo poder. O que é novo poder? É o estado germinal do socialismo nas áreas revolucionárias. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar uma região periférica, seja no campo ou na cidade, nas favelas, por exemplo, que não tem nenhum apoio do Estado burguês para garantia de emprego, renda, alimentação, saneamento básico, saúde, educação, etc. E as massas dessa região são relegadas à presença de criminosos, do lumpen proletariado, os traficantes, que mais os oprimem do que qualquer outra coisa. Além disso, tem que lidar diariamente com a repressão diária da polícia, que é a única presença do Estado na região, sob o pretexto de combater o lumpen. A construção do poder, então, ela se dá justamente na mudança da qualidade de vida dessas pessoas, com a formação de assembleias populares, com a participação de membros tanto da frente do partido quanto das massas locais, organizando uma nova cultura, uma nova economia, uma nova política, uma nova justiça. Essa definição ela não está errada, ela está correta. Entretanto, é necessário demarcar, né, que muito para além, né, não se trata de demarcar zonas autônomas, mas sim, né, tem por estratégia a destruição do poder estatal burguês e a construção do poder revolucionário por todo o país, para além apenas de zonas autônomas que vão ser libertadas. Não, a libertação tem que ser colocada nesses termos, né, de que há a destruição do poder do Estado burguês. Em determinado momento, para explicar, né, exemplificar mais claramente sobre a Guerra Popular, eu vou citar a questão sobre a Guerra de Libertação Nacional do Afeganistão. Uma evidência disso, na verdade, é um fato que aconteceu há pouco tempo atrás, no final do ano passado, foi a vitória da resistência nacional do Afeganistão, liderada pelo Talibã, que conseguiu vencer uma guerra que era aparentemente perdida. Conseguiu vencer a maior máquina militar genocida do mundo, que eram as Forças Armadas dos Estados Unidos, e o exército afegão, que era muito mais potente que o Talibã. O Talibã, e a gente tem que lembrar, é um grupo arquirreacionário, é um grupo feudal, é um grupo proto-fascista praticamente, mas que naquele contexto ele conseguiu encarnar a unidade nacional para expulsar o imperialismo. E por conta disso, aplicando no caso tanto a questão prolongada, foi um processo que dura 20 anos, e bases de apoio, porque nas regiões em que o Estado afegão não estava presente, o Talibã estava, eles aplicavam efetivamente a guerra popular, utilizando uma ideologia islâmica e feudal, mas que naquele contexto funcionou. Aqui é afirmado que o Talibã aplicou a guerra popular. Isso é incorreto. O Talibã pode ter aplicado uma guerra de guerrilha, uma guerra irregular, uma guerra de massas. Pode ter tido, inclusive, bases de apoio. Isso, de fato, aconteceu. Entretanto, quando a gente fala de guerra popular, a gente fala da direção do Partido Comunista. Como eu coloquei anteriormente, o partido dirige tudo. O Talibã, nem de longe, é um partido comunista. Como colocado, é um grupo reacionário, é um grupo feudal islâmico. Portanto, a gente não pode chamar a Guerra de Libertação Nacional do Afeganistão de guerra popular prolongada. Por fim, o último ponto que vamos tratar de retificar nesse vídeo, em torno do podcast feito na História Pública, o que é maoísmo, será sobre luta de duas linhas. Vamos ver aqui o que eu falei sobre luta de duas linhas.
Assim como Marx não inventou a luta de classes, ele apenas constatou cientificamente sua existência, o Mao fez com a luta de duas linhas, que é basicamente a luta de classes dentro do partido. Pois bem, como eu tinha comentado na questão da lei da contradição, Mao viu: se tudo é contradição, o Partido Comunista também o é. Ou seja, as contradições da sociedade se refletem nas disputas internas do Partido Revolucionário. Assim, se constrói três linhas, uma de esquerda, uma de direita e outra de centro, cada qual representando os interesses de classes específicas a nível político e ideológico. As linhas incorretas dentro do partido, nesse sentido, elas não podem ser compreendidas como uma mera divergência teórica ou como uma conspiração externa para sabotar o partido, mas precisamente como uma expressão de uma determinada classe, nesse caso a burguesia, dentro do partido. Durante o socialismo, a burguesia é eliminada economicamente. Então, em todos os países socialistas, a via de regra, não existia mais a burguesia enquanto classe econômica. Porém, a ela, como foi abolida, resta lutar por políticas que busquem a restauração do capitalismo dentro da sociedade socialista. E a partir disso, então, que a luta se desenvolve. Burguesia não existia como classe econômica sob o socialismo. Essa frase está errada. Na verdade, uma das maiores contribuições, que o marxismo-leninismo e o maoísmo possui é justamente sobre a continuidade da luta de classes sob o socialismo, que implica, por sua vez, que ainda exista a burguesia sob o socialismo. O fundamental é que ela não é a classe detentora dos meios de produção, ela não é a classe dominante, ela não vai ter em sua mão complexos industriais, empresas, terras, enfim. Ela vai ser despojada de seus meios de produção. Mas ela continuará existindo sim como classe. Pois do contrário, não poderia existir ideologia burguesa dentro do partido. A ideologia ela é uma manifestação de uma concepção de mundo que se baseia em uma manifestação material, uma questão material. Se a burguesia não existe mais, não pode existir a ideologia burguesa. Portanto, essa frase está errada. Na verdade, como colocado, então, ela vai continuar existindo. É necessário forjar a unidade por meio da dura luta e crítica pela linha correta. Apenas assim o partido ele consegue se desenvolver qualitativamente e melhorar sua política no decorrer do tempo. Uma vez que a contradição se torna antagônica, obviamente, a linha revisionista de fato está ameaçando a existência do partido ou esteja abertamente ligado com a reação, cabe o processo de expulsão, como ocorreu em vários casos na União Soviética. Para lembrar, Bukharin e Trotsky, existem hoje evidências muito concretas de que eles estavam ligados a processos terroristas da União Soviética e, portanto, houveram essas expulsões. Ao contrário, então, do que afirmam, por exemplo, linhas marxistas ortodoxas, em especial aí rodiaístas, esse princípio de condução da luta de duas linhas ele não contradiz em nada o centralismo democrático. Se usa muito o exemplo da luta que Lenin teve durante o 10º Congresso contra a existência de frações, como um exemplo de que não seria permitido linhas no partido. Entretanto, o que Lenin combateu e proibiu foram grupos formados de maneira orgânica, grupos que estavam para além do partido, que expressavam posições políticas abertamente sectárias, licitacionistas. Não concordavam, por exemplo, com as diretrizes internas. Não conformavam, então, meramente uma linha política diversa. Da mesma forma, Stalin conviveu por anos em luta ideológica contra as concepções erradas de militantes de linha direita. E os expurgos só aconteceram quando as relações desses militantes com grupos terroristas e sabotagem ao país foram comprovadas. Então, aí vai dizer que Stalin não cumpriu o centralismo democrático porque não expulsou Bukharin na primeira divergência que teve? Não. Aqui é uma imprecisão no que se refere à possibilidade de existência de linhas contrárias à linha partidária. Isso não é permitido no maoísmo, isso não acontece. O que a luta de duas linhas coloca é que sempre vai existir uma linha de direita e uma linha de esquerda, e que o partido deve sempre lutar pela prevalência da linha mais vermelha e a mais à esquerda e a depuração dos elementos mais atrasados, mais degenerados de linha direita. A luta de duas linhas é o motor de desenvolvimento partidário, assim como a luta de classes é o motor do desenvolvimento histórico, e isso que é fundamental. Estamos nos encaminhando agora para o fim desse vídeo, Terminamos toda a exposição sobre a retificação, dos equívocos e dos erros cometidos por mim mesmo no podcast, o que é o maoísmo. É importante que tenhamos isso em mente, Tão importante quanto a crítica ao revisionismo, e romper com as velhas ideias revisionistas, é saber autocriticar os erros e romper com as nossas velhas ideias, que estavam erradas e que concebemos de maneira errada. Sempre lembrando, o principal desse vídeo justamente sobre os erros e incompreensões sobre a constituição do maoísmo, a definição do maoísmo, sempre lembrando o desenvolvimento do marxismo enquanto um todo integral e harmônico, e como uma ideologia científica do proletariado, e entendendo
o maoísmo não como meros contribuições teóricas do presidente Mao, mas sim como um salto qualitativo no desenvolvimento da ideologia, né? Um desenvolvimento do pensamento Mao Tse-tung, e tendo sempre isso em mente e com a definição do presidente Consala. Abre aspas. O que é maoísmo? O maoísmo é a elevação do marxismo-leninismo à terceira nova e superior etapa na luta pela direção proletária da revolução democrática, o desenvolvimento da construção do socialismo e a continuação da revolução sob a ditadura do proletariado como revolução cultural proletária. Fecha aspas. Era isso para esse vídeo. Agradeço a você que assistiu. Peço que, se tenha gostado, se inscreva em nosso canal. Siga-nos também nas redes sociais, estarão todas aí na descrição. E é isso. Saudações, companheiros e companheiras. Até o próximo vídeo.